Proposta surpresa! Michael tem negociação em andamento com o clube do Catar e pode deixar o Flamengo. Excelente notícia! Lateral esquerdo Matias Vinha evolui em treinamento e pode retornar contra o Deportivo Táchira no próximo dia 28 de maio, no Maraca, último jogo da fase de grupos da Libertadores da América. Antes de se apresentar ao Mengão, o volante Jorginho recebe mensagem e uma convocação de Vinícius Júnior. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, botão inscreva-se. Você ajuda o canal Raflamelo a crescer mais e mais. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo que finalizou a preparação para encarar amanhã o Botafogo da Paraíba no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e amanhã a tendência é que o Felipe Luiz descanse um pouco o elenco, os titulares e coloque um time misto. Você é a favor ou contra escalar um time misto amanhã? Você queria um time titular ou um time misto? Ou um time todo reserva? Deixa aqui nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, gente, de cara a gente já começa aqui o nosso vídeo com a informação principal do parceiro Guilherme Flazoeiro, uma informação exclusiva dele. O Al Duhail, do Catar, tem negociações avançadas para contratar o atacante Michael do Flamengo. As partes mantêm otimismo em fechar a operação quanto antes. E na própria informação do parceiro Flazoeiro, mais 3 clubes árabes estão fortemente interessados no robozinho e se movimentam aí internamente para contratar o jogador após a Copa do Mundo de Clubes. Então tá aí a informação de agora, uma proposta surpresa aí na mesa. A negociação está acontecendo com o Al Duhail do Catar. Em paralelo, outros 3 clubes estão tentando aí a contratação do atacante Michael. Não vive uma boa fase nesse momento no Flamengo. O Cruzeiro tentou a contratação do Mischa, mas ele já completou 7 jogos no Campeonato Brasileiro e aí não poderia jogar o Brasileirão por outra equipe aqui do país. O próprio Felipe Luiz chegou a defender o Michael das críticas da torcida na vitória por 2-0 diante da LDU no Maracanã pela Libertadores da América. Naquela oportunidade, naquela coletiva, o Felipe Luiz disse: Michael é um jogador que dá tudo que tem para a equipe. Sempre escutei os torcedores falarem: queremos raça, queremos que a gente corresse, né? Quando não der na bola, vai na vontade. E ele tem tudo isso. Começou o jogo muito bem nas primeiras decisões, a gente sabe o que a torcida está esperando. Agora começou a pegar no pé, ele foi ficando mais nervoso, mas não temos que esquecer que o lateral da LDU sofreu com ele, tanto que foi substituído. O Felipe Luiz defendendo o Michael nessa coletiva e o Flamengo muito próximo aí de acertar a venda do robozinho. Eduardo Maluf, que é o representante do Michael e foi quem o levou para o Al Hilal naquela época em que ele estava jogando bem aqui no Flamengo, é o mesmo que está aí negociando com esses clubes. O Al Duhail é o clube que está mais avançado nessa negociação, só que é um clube do Catar, né, de Doha ali. Agora os outros 3 clubes são da Arábia Saudita. E aí, será que o Michael vai voltar para lá? Ele que fez tudo para voltar ao Brasil, ao futebol brasileiro? Deixa aí nos comentários. A fase do Michael não é boa, mas é sempre importante perguntar: você venderia o robozinho? Você venderia o Michael? A sua opinião é muito importante. O camisa 30 tem 19 jogos na temporada e apenas 1 gol marcado. A torcida vem pegando bastante no pé do Michael, principalmente na tomada de decisão ali, quando ele está próximo à área. Ele chegou a dar uma assistência pro Arrascaeta aí nos últimos jogos, fez a jogada também do primeiro gol lá do Grêmio, né, que o zagueiro falhou, enfim. E aí, o robozinho, você venderia ele ou daria uma chance? Lembrando que na primeira passagem dele pelo Flamengo, todo mundo sabe da história, né?
ele chegou a entrar em depressão, enfim, o Renato Gaúcho ajudou muito ele nesse processo, deu a volta por cima e começou a jogar bem, tanto que foi vendido para o Al Hilal e lá encontrou o Jorge Jesus. Então tá aí, informação de momento do parceiro Flazoeiro, o Al Duhail do Catar tem negociações em andamento para contratar o camisa 30 do Flamengo, o atacante Michael, o robozinho. As partes mantêm otimismo em fechar a operação quanto antes e mais 3 clubes da Arábia Saudita estão aí negociando com o atacante para após a Copa do Mundo de Clubes. Nossa informação aí de agora aqui no nosso canal. Bom, trazer aqui uma excelente notícia, né? Nesse momento aí o Flamengo vem sentindo muito a parte física, momento chave do calendário, não estamos nem na 10ª rodada ainda do Campeonato Brasileiro, tem muitos jogadores se lesionando, enfim, e a gente vai falar do jogador que está no departamento médico, né? O último remanescente de 2024, né? Aquele que se machucou em 2024, que é o lateral esquerdo Matias Vinha. Ele vem evoluindo muito bem nos treinamentos e pode retornar aos gramados antes da Copa do Mundo de Clubes. Aliás, esse é o planejamento do Flamengo, do Vinha retornar antes para que chegue com ritmo e possa ser uma peça fundamental na lateral esquerda e ajude o time a conquistar vitórias. Existe inclusive a chance do Matias Vinha ser relacionado no próximo jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira, no Maracanã, no dia 28 de maio. Aquele que é o último jogo da fase de grupos, será o jogo da classificação. O Flamengo é vice-líder, só depende de si, é só vencer aí o Deportivo Táchira por qualquer resultado, já ultrapassou a LDU no quesito saldo de gols, então uma vitória simples classifica o Flamengo para a próxima fase. O Flamengo que pode até mesmo se classificar na liderança se a LDU vencer o Central Córdoba. Bom, aí vai depender do saldo de gols. O uruguaio não entra em campo desde o jogo contra o Palmeiras, no dia 11 de agosto de 2024, quando o atleta se lesionou e precisou passar aí por cirurgia. A gente sabe que o Alexandro é o titular da posição, joga muita bola, é um monstro de lateral, mas é importante a gente ter aí o Matias Vinha 100% recuperado, jogando bem, para a sequência da temporada, né? Então vai ajudar bastante aí o Matias Vinha. É uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Bom, e para a gente fechar aqui o nosso vídeo, olha que notícia legal, cara. Inusitada até, na hora que eu vi eu não acreditei. Flamengo e Jorginho já estão alinhados, né? Jorginho vai se despedir agora no próximo domingo, né, no último jogo da Premier League para o Arsenal. Vai casar, vai ter aí a lua de mel e vai se apresentar ao Flamengo no início de junho. Isso aí todo mundo já sabe. Agora, o Felipe Luiz, o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador do mundo, nosso eterno cria do ninho, ele utilizou aí as redes sociais através de uma notícia com o Jorginho com a camisa do Flamengo. Aí ele foi e comentou, rapaz. Na verdade, eu não sei se é um comentário, se é uma convocação, se é uma ordem. O Vinícius pode tudo, né? E aí o Vinícius comentou assim na postagem que o Jorginho aparece com a camisa do Flamengo. Te esperamos no Mengo, escreveu aí o Vinícius Júnior, que é formado no Flamengo, né? Tá aí voando no Real Madrid. Essa temporada não, né? Que o Real Madrid não ganhou nada. Mas na última só deu Vinícius Júnior. E aí a postagem do Jorginho teve aí essa convocação do Vini Júnior, né? O Vini Júnior já convocando aí o Jorginho pro Mengão. Ele tá de olho, ele tá lá na Espanha, mas ele tá de olho no Flamengo. Aliás, eles vão se encontrar lá no Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Não sei se vão se encontrar no campo. Já pensou uma final Flamengo e Real Madrid? Rapaz, já estou aqui sonhando e imaginando. Bom, mas lá pelos Estados Unidos, eles com certeza devem se encontrar. Então tá aí o Vinícius Júnior abrindo as portas do Mengão para o volante ítalo brasileiro Jorginho, que fará sua despedida com a camisa do Arsenal no próximo domingo, último jogo da Premier League. E viralizou essa postagem aí do Vinícius Júnior, esse comentário. Te esperamos no Mengo. Alô, Jorginho? É uma convocação, hein? Olha aí o homem tá falando, amigo. É o Vinícius Júnior, não tem jeito. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades
do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje nós temos aí os jogos da terceira fase da Copa do Brasil, jogos da volta, né? O Flamengo só joga amanhã, mas hoje nós temos aí o Atlético Mineiro recebendo o Maringá, 9h30 da noite. O primeiro jogo foi 2-2. Será que teremos zebra, hein, nessa rodada da Copa do Brasil? Corinthians recebe o Novo Horizontino, lá na Neoquímica. O Corinthians venceu o primeiro jogo lá no estádio do Novo Horizontino. O Maracanã, que não é o estádio, recebe o Internacional. O Maracanã perdeu por 1-0 lá no Beira-Rio. Esse jogo vai acontecer 7 da noite, na quinta, né? Outro jogo na quinta é o Vila Nova contra o Cruzeiro. Eu tô falando dos jogos de amanhã, cara. Tô perdido aqui. Vamos lá, volta a fita aí. Jogos de hoje. Vasco recebe o Operário, 7 da noite em São Januário. O primeiro jogo foi 1-1. O Atlético Paranaense recebe o Brusque, 7h30 da noite. O primeiro jogo foi 0-0. O Náutico recebe o São Paulo. O Náutico perdeu o primeiro jogo no Morumbi por 2-1. Esse jogo 9h30 da noite. O Grêmio recebe o CSA 9h30 da noite. Rapaz, o Grêmio perdeu o primeiro jogo para o CSA por 3-2. Será que o Grêmio vai reverter? O Grêmio não ganha de ninguém, saco de pancadas. Eu acho que teremos zebra aí nessa terceira fase, hein? Amanhã, os jogos de amanhã, atenção, agora certinho. Fortaleza recebe o Retrô. O primeiro jogo foi 1-1. Aparecidense recebe o Fluminense. O Fluminense venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0. Ainda nos jogos de amanhã, o Bahia recebe o Paysandu. O Bahia venceu o primeiro jogo por 1-0, lá na casa do Paysandu. O Flamengo recebe o Botafogo da Paraíba, mesmo placar, 1-0 Flamengo no mando do Botafogo, mas esse jogo aconteceu em São Luís. Atlético Mineiro, aí sim, amanhã, 9h30 da noite, recebe o Maringá, jogo 2-2, o primeiro. O Corinthians, amanhã, 9h30 da noite, recebe o Novo Horizontino, 1-0 Corinthians. O Maracanã e jogos da quinta. O Maracanã recebe o Inter. O Vila Nova, que perdeu por 2-0 em Belo Horizonte, recebe o Cruzeiro. Jogos de quinta também, o Palmeiras, que venceu o Ceará lá em Fortaleza, vai receber aí o Ceará no Allianz Parque. O CRB, que empatou com o Santos na Vila Belmiro, recebe o Santos. E aí nós temos os dois últimos jogos. Capital e Botafogo, esse jogo acontece no Distrito Federal. Primeiro jogo, esse aí tá liquidado, né? 4-0 Botafogo. E o Bragantino, que perdeu o primeiro jogo, né, lá em Criciúma, para o Criciúma por 1-0, vai tentar reverter aí esse placar. É a terceira fase da Copa do Brasil. Você que chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!